Um mundo de incertezas bate na porta das micro e pequenas empresas nesse momento. Reaprender a empreender. Essa é a resposta que os novos tempos exigem. É assim que estamos trabalhando por você, ouvindo o seu caso para encontrar soluções. Empreendedor, estamos ao seu lado. Acesse sebrae-rs.com.br/ao seu lado e saiba como podemos apoiar a sua empresa agora. Boa noite a todos. É com grande alegria que damos início ao terceiro encontro Circuito Online Histórias que Inspiram, edição Varejo. Nas 2 noites que ainda temos o circuito, vamos ouvir e aprender com a trajetória de quem está se reinventando para superar a crise e seguir transformando seu caminho empreendedor. Bom, gente, vou contar para vocês como será a nossa noite de hoje. Aqui no palco, receberemos 4 empreendedores em momentos diferentes da sua jornada, mas todos no segmento do varejo. Teremos o case da Cria Amigos com as sócias Verônica Sela e Natiele Krasman, Ricardo Oliveira da Ferragem Tony e a estilista e proprietária da Unique Alfaiataria, Cristiane Boareto. Ao final de cada um desses cases, teremos um bate-papo com 2 especialistas do varejo, discutindo sobre as medidas adotadas pela empresa, ajudando quem está em casa a ver possibilidades para virar a chave do seu próprio negócio, adaptando ele ao momento que estamos vivendo. Tenho certeza que vocês que estão nos assistindo irão se identificar e se inspirar com cada uma das pessoas que passarão por este palco. A edição de hoje conta com a parceria da CDL Porto Alegre, Cindy Lojas de Porto Alegre. E eu quero convidar vocês a ficarem ligados conosco até às 20h30. Lembrando que temos tradução simultânea e todo o conteúdo através da linguagem de sinais. Antes de chamar o primeiro case da noite, vou convidar então para me acompanhar no palco os especialistas que farão um bate-papo após cada uma das histórias. Por favor, Fábio Krieger, gerente de competitividade setorial do Sebrae RS. Seja bem-vindo. E Rafael Guerra, gestor de marketing e comunicação da CDL Porto Alegre. Sejam bem-vindos. Muito boa noite. Bom, vou convidar então para abrir o ciclo de histórias de hoje as empresárias Verônica Sela e Natiele Krasman. As gurias transformaram memórias e recordações em um negócio único e a Cria Amigos foi fundada em 2016. Verônica é administradora de empresas com MBA em Marketing pela FGV e Natiele também é administradora de empresas e já ocupou uma posição na CDL de Uruguaiana. As 2 empresárias já participaram de imersões empresariais internacionais apoiadas pelo Sebrae RS e hoje possuem 19 unidades em todo o Brasil. Vamos então ouvir o que a Verônica Sela e a Natiele de Gramado têm para nos contar. Estão me ouvindo, meninas? Boa noite. Oi. Boa noite. É um prazer gigante para a gente da Cria Amigos, então, estar fazendo parte desse momento tão especial e poder conversar um pouco, contar um pouco da nossa história, da nossa marca, da Cria Amigos, que acho que tem muito aí também do sangue do Sebrae nas 2 empreendedoras aqui. Eu vou começar contando, então, um pouco da história da marca, como que a Cria Amigos surgiu nas nossas vidas. Acho que eu sou a Natiele, né? A gente já foi apresentada aí no palco. E a Cria Amigos surgiu em 2016, nós inauguramos a primeira unidade na cidade de Gramado. Eu tenho uma memória afetiva com a minha avó paterna, que fazia bonecas de crochê. Então, a história da marca, a experiência de dar vida a um novo amigo, surgiu muito na minha infância. Juntando isso, eu fui mãe em 2013 e, junto com a maternidade, com um turbilhão de eventos que acontecem, eu trabalhava já era empreendedora de outros negócios e surgiu a grande dúvida, eu acho que de toda mulher
de como lidar com isso, né, entre a maternidade e o trabalho. Foi aí que me resgatou essa memória da minha infância, da minha avó, porque a gente vive num mundo muito virtual, né? Onde o maior desafio, talvez, é fazer as coisas da mesma maneira, com mais significado. Acho que até essa onda do momento aí também ressignificou muitas coisas. E em 2015, uma oportunidade de uma imersão na NRF, juntamente ao Sebrae, né? E nesse momento, a minha filha pequena, quando eu me vi, eu deixei um tablet na mão dela para fazer essa viagem de trabalho. E nessa viagem lá fora, junto com um grupo de empresários, junto com a Verônica também, surgiu aí os primeiros passos da Cria Amigos, resgatando essa memória de infância da minha avó, e desenhando um modelo. Eu acho que também essa imersão, sair, olhar os negócios de um ponto de vista diferente, fez toda a diferença aí para a gente, nessa história. E a gente voltou dessa viagem, dessa imersão em 2015, ficamos 1 ano e meio planejando a marca, e em 2016 a gente inaugurou aí a primeira unidade, dia 10 de outubro de 2016, na cidade de Gramado. E a partir disso, acredito, então, boa noite, né? Eu sou a Verônica. E a inauguração, a gente já nasceu com uma mentalidade grandes, né? A gente já queria que a Cria Amigos realmente fosse uma empresa próspera. Então, quando a gente já inaugurou essa oficina, a gente cuidou de todos os detalhes. Então, o nosso negócio, além de levar toda a experiência, além de levar toda a questão a gente trabalhar com os 4 sentidos, então trabalhamos com o olfato, com a audição, realmente é uma imersão nesse mundo lúdico, né? De dar vida para um novo amigo de pelúcia, né? E a Cria Amigos, então, é nesse período. Nesses 3 anos, a gente começou a franquear esse negócio, né? Então, 1 ano testamos o modelo, 1 ano e meio já estávamos franqueando. Realmente um sucesso, e pela imersão na experiência mesmo, né? Hoje estamos com 19 oficinas espalhadas pelo Brasil, em 14 estados diferentes, levando muito amor em forma de pelúcia, que é esse o nosso propósito, né? Então, essa construção aí é o empreendedor que levou muitos nãos lá no início, mas quando a gente acredita realmente no negócio, né? A gente bota as coisas, faz acontecer. E realmente tá sendo um sucesso, né? E um sucesso com muito trabalho, sim, com muito pé no chão, mas sempre o olhar lá no futuro. Eu sempre falo para a Nath, né, que a gente não corre um sprint de 100 metros, a gente corre uma maratona. É na visão do longo prazo que a gente vai construindo essa nossa história. E o que é muito legal é que a gente é muito abençoada, encontra parceiros que são franqueados, né? Quando a gente resolve franquear uma marca, a gente tem consciência que a marca não é mais só nossa, que ela passa a ser das outras pessoas também. E a gente é muito feliz em ter parceiros aí, que é o nosso coração batendo nas outras cidades também, né? O nosso sonho sendo realizado também por essas pessoas. E nesse período de pandemia, né? Então, a gente tem 19 oficinas. Quem já conhece a Cria Amigos, quem não conhece, está convidado a entrar para entender um pouquinho mais essa experiência, né? E realmente, assim, uma empresa que era completamente offline. Então, a gente tinha a experiência em loja, é dar vida para o seu amigo. A partir do dia 18 de março, que a gente teve que fechar as nossas oficinas, a gente teve que entender que o nosso negócio passaria a ser completamente online, né? E o desafio que a Nath vai falar um pouquinho é como transformar esse negócio que era completamente offline em online e mantendo a experiência, né? Mantendo esse cuidado que a gente tem realmente de espalhar muito amor em forma de pelúcia. E que desafio, né, pessoal? A gente tem certeza que pegou todo mundo aí em despreparo. Mas a gente gosta muito de falar assim, que a vida do empreendedor, ela não existe zona de conforto, né? Eu acho que é um desafio atrás do outro. Acho que muito, talvez, do nosso perfil, do perfil da nossa marca, é sempre buscar melhorar. A gente fala que talvez levou 1 ano e meio desse projeto no papel, porque sim, foi pensado em cada detalhe faz a diferença. E surpreendentemente, o mundo foi por essa
essa pandemia e teve que muitas coisas acelerar, e houve uma aceleração digital gigantesca da empresa. Talvez o que seria feito em 6 meses ou um ano foi feito em uma semana, às vezes até virar a noite aí de um dia para o outro pensando. E é muito legal porque dentro da rede a gente trabalha com turismo também, porque são muitos estados, então são muitas culturas. Como que com tudo isso, com nossas oficinas, que a gente chama, as nossas lojas que a gente chama de oficina, iriam para o mundo virtual, sendo que a gente vende experiência. Então, é o nosso maior desafio. Eu acho que nas primeiras 15 dias de pandemia ali, a gente já começou a trabalhar forte, e acho que até hoje, sempre até quando vai persistir, né? Das 19 oficinas, hoje a gente está com 5 em funcionamento, as outras 14 ainda continuam fechadas. E a gente lançou nessa pandemia toda um atendimento virtual, que é uma amigurça virtual com vídeos, com chamadas online com as crianças. Estamos 2 vezes por semana fazendo lives nos nossos canais de comunicações oficiais para divertir esse público, para trazer um pouco de leveza nesses dias. E acho que o desafio dessa reinvenção para a nossa marca, que a gente trabalha principalmente com o público infantil, foi ainda maior, né? É mostrar a experiência no lado virtual. Acho que isso foi muito legal, porque quando a gente trata do público infantil, eles já são muito virtual, e aí coube a nós, como marca, mostrar para eles que o amigo do momento que eles podiam, que foi privado de ter o contato com os amigos, eram o Cria Amigos. E aí, mais ainda, que a gente fortaleceu o nosso propósito em cima da amizade, em cima de o seu novo amigo estar aqui, interagindo com o nosso público, sendo por brincadeiras, sendo por eventos virtuais. E acho que nesses mais de 60 dias aí, já vai fechar 90 dias, é um dia após o outro, é um feedback assim de histórias de mães, de crianças, está sendo muito gratificante, por um lado, ver que a gente conseguiu, de alguma maneira, fazer com que o virtual fizesse parte da experiência da Cria Amigos. E o que também a gente tem um cuidado muito grande é realmente de utilizar a tecnologia, que a gente foi meio que aceleradas a implantar no nosso negócio, mas utilizar a tecnologia de uma forma de humanizar o nosso negócio ainda mais, né? Então é esse realmente a nossa história aí, é uma empresa que era 100% offline, que se transformou em online, com uma preocupação gigante em manter a experiência realmente de dar vida para o seu novo amigo, com uma experiência única para criar afeto, criar amor, que esse é o nosso propósito. Demais, gurias, realmente muito inspirador ouvir a história de vocês. E eu me identifico bastante porque eu sou aquela que compartilho do sentimento de vocês. Quem acredita sempre alcança. E eu acho que toda essa força de vontade e determinação para os empreendedores, principalmente no momento de pandemia e de reinvenção, é o que de fato faz a diferença e é notório, né? Vocês estão conseguindo se diferenciar no mercado e, quem sabe, né, crescer ainda no meio dessa crise. Sem dúvida, isso inspira demais. Para quem está chegando agora, o assunto sobre hoje é varejo, histórias que inspiram, empreendedores que estão se reinventando para superar essa crise. E a gente está contando com esses 2 especialistas, nossos convidados de hoje, da CDL e do Cindy Lojas. E a gente também agora vai falar com a Cris para encerrar essa noite inspiradora. Eu vou convidar a Cristiane Boareto, designer de moda, formada pela Universidade Fevale, estilista e proprietária da Unique Alfaiataria de Porto Alegre. Muito obrigada. Unique Alfaiataria. Boa noite, Cris. Está me ouvindo? Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos super bem. Vou te deixar aqui com nossos convidados. Boa noite. Eu estou ouvindo bem. Espero que meu áudio esteja bom. Se a minha internet cair, eu vou ter uma... Tá certo. Obrigada, Laura. Então, espero que meu áudio esteja bom, senão vou ter um ataque do coração aqui, porque eu já estava nervosa. Então, pessoal, muito obrigada, Rafa, Fábio, ao Fabiano também,
que fez o convite. É muito bom participar dos eventos e principalmente poder contar a minha história, né? A gente vive de histórias e é isso que faz a nossa empresa funcionar. Então, eu sou a Cristiane, sou formada em designer de moda, com pós em marketing. Estou na Unic Alfaiataria, Montrez em 2012, tem então com atacado, depois vi que não funcionou para mim, no meu perfil de empresa, devido às redes sociais, ao engajamento também com as clientes e sempre nesse mundo mais tecnológico, acabei ingressando com o varejo e com o e-commerce. A Unic, ela começou ao contrário, que nem eu digo, ela começou com o e-commerce, que foi aonde eu entrei no projeto de e-commerce do Sebrae, que foi um dos meus alicerces nesse período de pandemia também, onde a gestão e as consultorias e as mentorias que nós tivemos lá nos ajudaram também a nos organizarmos nesse período com as demandas, com as entregas, nosso posicionamento de marca também. Então, conto muito com o projeto e com a equipe de consultores que o Sebrae tem no nosso projeto do e-commerce. E até quero agradecer também, porque se não fosse pelo projeto, eu não teria o meu e-commerce montado e bem estruturado nesse período. Hoje a minha loja online tem 3 anos e a loja física veio após isso. A loja física tem 2 anos, ela é super nova. Estamos trabalhando muito com a proposta de experiência de compra do cliente. Já estive 2 anos da NRF e em janeiro desse ano eu vim com uma proposta de humanização de marca, sustentabilidade e engajamento. E essa situação, essa pandemia, ela veio num momento onde eu consegui parar, né? Digo, até veio num momento um pouco certo, porque a partir daí eu consegui parar, sentar e melhorar as minhas estratégias, melhorar o meu posicionamento, conseguir também estar na frente da marca, mais engajada com a minha cliente, porque o que aconteceu? Eu tinha voltado de viagem final de janeiro, em fevereiro já estava aquele tumulto, e aí no dia 15 de março eu precisei fechar a loja física correndo. Nós levamos 2 dias para contar o estoque, e aí fecha tudo e vamos trabalhar então melhor o online. O meu online, por ter 3 anos, ele já vem funcionando, tá? Ele já tem uma crescente boa, claro que todos os meses nós sentamos e analisamos. Hoje eu considero as 2 lojas como uma só, mas inicialmente a gente tinha que avaliar as 2 separadas. E aí, então, vamos trabalhar então 100% online, com as estratégias voltadas no nosso público, que hoje meu público é 80% Instagram. Então, nós fomos para a rede social, conversamos com as nossas clientes. Eu sou muito daquela opinião de perguntar para ela e saber o que está passando na cabeça da cliente para trazer para dentro da empresa. Então, através de lives, através de conversas, né, muito participativas nas redes sociais, usamos também o WhatsApp, que foi um dos nossos fortes canais de venda. Nesse período, eu tenho visto que o nosso relacionamento ele já estava ali presente, só que ele estava mais adormecido. E hoje eu consigo dar muito mais valor, então, à conversa no WhatsApp com uma cliente, às trocas que nós podemos fazer. Então, eu digo, como eu me vi na pandemia, eu disse, estou com a loja fechada, e agora? Vamos trabalhar muito mais a nossa questão de engajamento. Então, e a partir daí, fomos repensando as medidas. A Unic ajudou também o Civergues e o pessoal a produzir máscaras para doação para o Conceição. Então, fiquei um mês inteiro de abril produzindo máscaras para doar para eles. E enquanto isso, eu também alinhei com a minha equipe, né, com a minha produção. Eu trabalho com produção própria e uma parte também terceirizada. E aí eu cheguei para a produção e disse, como vamos trabalhar agora? Eu tenho pedidos, a loja online seguiu fazendo as vendas, mas é muito pouco. Então, de que lado vocês conseguiriam me ajudar? Como vocês conseguiriam me ajudar para que a gente conseguisse, então, manter a roda girando e manter as coisas acontecendo? Combinamos uma escala, então alguns dias da semana produzíamos o Nick, nos outros dias fazíamos as máscaras para doação. Após esse período de doação, foram 5.000 máscaras produzidas. No mês de maio, eu resolvi fazer a campanha aqui para
para a loja, que foi quando nós voltamos a trabalhar com a loja física aberta. Eu tenho a loja aqui no Moinhos de Vento, na Lucena de Abreu. Ela é uma loja de rua, mas não é virada para a rua. Ela é a primeira dentro de um prédio comercial. E com todos os cuidados, então, no atendimento sempre individuais, atendimento com horários marcados, o álcool gel sempre às mãos, higiene, máscaras. Então, com processos bem minuciosos, principalmente para a questão de provas de roupas, que não pode as provas. Hoje nós temos, então, um método, a gente passa sempre as roupas, a gente dá a opção para o cliente, então, não gostaria de receber a malinha na sua casa. Essa malinha também, ela vai embalada numa sacola descartável, chega para a cliente, ela descarta, as peças são embaladas. Então, esses cuidados a gente teve aqui na loja, né? E são muito, muito importantes também. Eu passei para as minhas clientes através da rede social, perguntei para elas como vocês gostariam de ser atendida nesse período. É através das malinhas, é pelo WhatsApp, pela loja online. Então, nós estamos 80% focada no online, que é a loja online, inclusive para vendas em Porto Alegre, através desse mini online, através do WhatsApp, e com os atendimentos aqui na loja física com horário marcado. Durante todo o mês de maio, e agora em junho, porque nós não conseguimos parar com a campanha, que foi muito gratificante e também tem trazido segurança para as nossas clientes, que é a ação das máscaras. Nós estamos produzindo máscara na nossa produção própria e estamos trocando por 1 quilo de alimento não perecível. Então, é uma máscara para 1 quilo de alimento. E isso também faz com que a cliente venha trocar, né, os seus alimentos e vejam, não, eu posso ir, não, eu tenho segurança para ir lá. As gurias estão com máscaras, elas estão limpando a sala, as peças ficam separadas, elas têm uma forma de cuidado. Então, isso também fez com que eu conseguisse ir melhorando, então, os meus atendimentos, meu fluxo na loja física durante o mês de maio e agora junho. A questão da produção, nós seguimos, então, com um cronograma mais enxuto, né, organizando, então, os dias de produção de produtos e de produção de máscaras. E eu falei antes, mas as máscaras, nós estamos doando os alimentos para os cozinheiros do bem. Então, inclusive, as máscaras combinam com as peças que as clientes... E aí elas fazem essa troca e é muito bacana, porque elas se engajam, elas divulgam. Tenho outras parceiras, outras amigas que viraram parceiras, que acabam dando e presenteando com as nossas máscaras. E assim a gente mantém, né, a nossa roda girando e a confecção também cabendo, porque a gente senta e cria máscaras diferentes, escolhe tecidos, escolhe materiais. Enquanto isso, a minha produção de inverno, que eu achei que estaria morta, né, que eu iria perder toda a coleção por não conseguir lançar ela no tempo, eu consegui dar uma enxugada e ir lançando ela gradativamente. Então, são períodos de a cada 20 dias, nós tendo um produto novo aqui para a loja para ter esse bom fluxo. Aqui, vocês podem ver, aqui, nós já temos caixas de entregas do online para amanhã. E dentro disso envolve peças também. Aí a Laura já apareceu. Não, mas fica tranquila. Tá. Então, eu estou trabalhando muito com essa questão do online, favorecendo a minha cliente, por mais que ela seja daqui, que ela também compre online. E dando, então, esse vínculo de engajamento através do WhatsApp, através das redes que estão nas nossas mãos e que antes elas ficavam em segundo plano, digamos assim. Então, hoje eu penso, se 80% do meu fluxo vem do Instagram, então eu vou dedicar 80% a essa cliente, né? E a partir daí, claro, sempre analisando os nossos números, com o programa do Sebrae do E-Commerce, a gente consegue ter as métricas certinhas e consegue avaliar da onde vem esse público e como a gente vai trabalhar com ele também. Muito obrigada, Cris. Foi incrível te ouvir. Agora eu vou te deixar com os nossos 2 convidados de hoje, por mais 15 minutos, para rolar esse bate-papo entre vocês. E, através do teu relato, acho que é bem fácil da gente conseguir entender que é superar a crise e, ao mesmo tempo, se reinventar e, ao mesmo tempo,
saber avaliar qual é o que virou o teu principal negócio e foco, né? Foco e sempre. Então, seguimos mas em seguida a gente vai chamar o Ricardo, da Ferragem Tony, para ele fazer a apresentação dele 10 minutos. E aí, em seguida, a gente volta contigo para esse bate-papo. Cristiane, Obrigado pelo teu relato. É muito interessante ouvir a história da Cristiane, né? Porque ela fez o caminho oposto que da maior parte dos empreendedores, né? Ela nasceu no digital e depois foi pro físico, né? Então, Cristiane, assim, o interessante é que tu traz termos que a gente normalmente usa, engajamento, e normalmente a gente usa no digital, e humanização, normalmente usa no presencial. E tu quebra essa lógica, mistura tudo isso e gerencia junto, né? Então, eu queria te pedir, Cristiane, que tu pudesse abordar 2 pontos que, em geral, são dúvidas que os empresários têm quando navegam em 2 canais, né? O primeiro deles é como é que tu faz com a tua equipe, para a equipe do físico, às vezes se sente, mas eu vou estar lá trabalhando, me esforçando e vai converter venda para o digital. Como é que tu gerencia isso com a equipe? E a outra é a precificação. Qual foi a tua dúvida do precifico igual, diferente no presencial, no físico? Qual foi a tua decisão? Colocou o mesmo preço? Então, quais foram as tuas decisões aí sobre esses 2 aspectos, se tu puder aprofundar um pouquinho para nós? Então, eu trabalho com o mesmo preço. Como eu tenho produção própria e a loja online também é minha, física online, a gente trabalha com o mesmo preço. E, inclusive, as ações de marketing são pensadas para os 2 canais juntos. Então, se eu tenho uma promoção no online, ela funciona no físico também. O cupom de desconto da loja, do e-commerce, funciona aqui na loja. Porque a cliente, ela vem aqui na loja, prova tudo e depois compra online. Ou então, ela comprou a primeira vez online, gostou da marca, vem aqui e compra de novo. Então, essa cliente está conectada no mesmo lugar. Nós trabalhamos muito com CRM, eu acho que é muito importante. Então, e a gente tem um WhatsApp, né? Eu tenho um de loja física e um de online, mas o contato com a cliente é o mesmo. Então, todo mundo conhece todo mundo. As minhas vendedoras da loja física conhecem as vendedoras da loja online. Inclusive, eu trago a minha vendedora da loja online na física nos sábados, que é o dia de maior movimento, para que tenha esse vínculo também. Então, claro, a gente trabalha com planilhas, cada uma tem o seu login, né? E se tem uma venda que foi no WhatsApp, que foi para a loja online, que é da loja física, elas têm um login que elas vão cadastrar no seu login. Então, a partir daí, a gente consegue calcular comissão e da onde que veio cada venda. Mas a jornada do cliente, ela é muito ampla, né? Porque o cliente pode vir de diversos lugares. Então, isso é um dos pontos que a gente briga um pouquinho para ver, porque às vezes ele vem do Insta, às vezes ele está no Google, daí tu vai olhar lá no Analytics se ele está orgânico, ele veio de modo orgânico. Então, se a venda não vem diretamente, fica mais difícil da gente conseguir ver a jornada. Mas eu acho que o CRM é o ponto principal e as vendedoras conhecerem todo mundo, então elas têm contato. A gente trabalha com uma linguagem para ser única aqui dentro. Então, e eu estou no meio, tipo, as duas, a loja, o espaço do showroom online é em cima da loja física. Então tá todo mundo conectado. Muito legal, Cris. É muito bacana ver o teu amadurecimento, não só como empresária, mas ao mesmo tempo do teu negócio. Tive a oportunidade de te acompanhar na NRF no ano passado e nesse ano, como tu vai conseguindo achar esse equilíbrio entre o físico e o digital. E interessante como tu tem o conhecimento e tu usa todos os termos, né, que no digital são super comuns. Tu fala do teu negócio, não só do engajamento, mas a origem, como é que aquele cliente chegou na loja. Tu tem isso muito conectado e muito natural no teu negócio. E aí minha pergunta bem específica para esse momento agora de pandemia, em que muitos negócios infelizmente não conseguiram se manter nesse período. Você conseguiu, achou alternativas e você tem no digital um aliado, e não de agora, já é um aliado há mais tempo. Você chegou a aumentar o seu investimento em mídia digital ou em ações digitais para aproveitar e potencializar mais esse momento, ou você manteve os mesmos patamares de investimento nesse momento também? Não, na verdade, reduzi, né? Porque antes eu tinha um envolvimento muito grande com influenciadoras, e nesse período da quarentena, digamos, eu parei para sentar e ver com o que eu ia trabalhar, em qual momento, como ia ser. Trabalho bastante com influenciadoras
já fazem 5 anos, mais ou menos, então a Unique também cresce muito através delas. Mas eu vi que melhorou muito o meu engajamento com as clientes no momento que eu fui à frente. Então, que elas começaram a me ver nos stories, participar das lives, que elas começaram a ver que o atendimento, que eu estava por ali no atendimento, então que era eu que atendia as clientes do WhatsApp também. Então, eu acho que ir à frente também na empresa, claro, né, que o pequeno é quase equipe, mas eu acho que esse foi o diferencial. Elas sentiram segurança no momento que elas viram que o atendimento aqui na loja física era feito por mim. Eu ali no Stories, elas me viam, elas podiam perguntar, conversar comigo. Então, acho que nossa vantagem em relação aos grandes é que nós podemos estar próximos dos nossos clientes. Sabe que um ponto interessante, Cris, que tu comentou, e tu falou muito rapidamente, queria que tu nos aprofundasse aí com um pouco mais de exemplos e como que tu aprofunda, porque a Cris comentou em determinada fala que ela ouviu, na hora da reabertura, ela entrou em contato com alguns clientes para interpretar como é que ela se sentia, como que ela preferia ser atendida, e isso é um detalhe tão simples, que ocupa tão pouco tempo, e às vezes a gente não prioriza isso no nosso dia a dia, né? E tu teve essa sabedoria. Queria ver, e tu comentou também, Cris, do CRM, o quanto que esse teu relacionamento próximo de compreender a necessidade do cliente, às vezes com o WhatsApp, né, dizendo como é que tu prefere, tu quer vir aqui na loja, tu te sente segura, não te sente segura, né, porque muito mais do que seguir os protocolos é entender a realidade de cada pessoa, né, como cada pessoa se comporta frente a essa situação. E isso tu conseguiu fazer muito bem, né? Então, se puder explorar um pouco mais esse teu relacionamento com os clientes e como que isso se transforma em gestão através do CRM da tua empresa, tu pode falar um pouquinho sobre isso? Então, a gente aqui está todo mundo bem conectado, né? O atendimento da física com online. Para o CRM, a gente olha o histórico até quando vai contatar, a gente chega com uma mensagem pessoal. Então, isso era uma coisa que eu não sabia muito como fazer inicialmente, mas a questão de automatizar o WhatsApp não funciona para nós. Não adianta, a cliente quer que ela tenha uma conversa pessoal. Então, eu notei diferença no momento que eu coloquei uma pessoa só para atender o WhatsApp. Para essa pessoa ficar conversando com a cliente, né, em prol de gerar vendas, de dar uma assessoria, de conversar com ela. E a questão de perguntar à cliente, eu acho que é o mais fácil a fazer do que eu ficar tentando adivinhar o que ela está pensando. Então, eu uso muito o Instagram para isso, uso muitas perguntas e eu para elas, né? Nós fechamos loja no segundo dia de ver no Insta da Unique. Responderam novidades, nada sobre corona, nada de pandemia. Pronto, elas já me responderam o que elas queriam. Então, isso fica muito mais fácil. E para as próximas peças, eu também converso com as minhas clientes. Ela me pede, eu faço uma saia assim. Eu, tá bom, então vamos conversar e vamos ver. É mais fácil eu perguntar para ela me dizer o que ela quer do que eu ficar adivinhando. E com isso a gente usa o CRM, claro. No meu sistema eu sempre anoto a cliente, ela vê aqui na loja o que ela gostou, o que ela comprou, tem na base de dados. O que ela não comprou, a gente acaba anotando também. Da mesma forma que eu tenho as medidas. Então, ela está vindo toda semana. Cris, eu quero uma calça assim, mas tem que ser mais... Já sei. Ela só me liga e diz, eu quero mais uma dessas. Como a Unique é alfaiataria feminina, é roupa para trabalho, então elas precisam dessas peças para o seu dia a dia no trabalho. E esses dados que a gente tem no cadastro, a gente acaba usando muito eles, né? E para o meio online, o Google Analytics nos dá muita base, né? Então, a partir dali, dessas análises, a gente consegue ver o produto estrela, o que está funcionando melhor, qual é o tempo de visita. Então, em uma determinada página que a cliente ficou, consegue acompanhar através dessas nos dados. Cris, tem dois aspectos que a gente acompanhou na própria NRF, que dá para ver bem na prática como você aplicou,
que é a customização, a personalização dos seus produtos e, ao mesmo tempo, a conveniência, né? Quais foram os outros atributos que você se inspirou, não só em eventos internacionais, mas no próprio mercado, que você conseguiu colocar para dentro do DNA da Unique e, ao mesmo tempo, isso ser um grande fator competitivo e, ao mesmo tempo, de destaque? Ou seja, que o consumidor, a tua cliente, sabe que ela vai encontrar esses atributos na tua loja, independente do antes da pandemia, durante e principalmente o após. O que tu incorporou de atributos na tua marca e na tua loja para os consumidores? Rafa, eu vou ter que pedir para que tu repita, que a tua voz travou para mim. Vamos de novo então, tomara que agora dê certo. Em relação a customização e personalização, são dois atributos que a gente viu fora e tu incorporou já no teu dia a dia, na essência da loja. Quais são outros atributos que tu buscou inspiração, não só fora, mas também no mercado, para trazer isso para dentro da Unique e isso virar um diferencial competitivo e um ponto de atratividade para o consumidor? Tá, personalização. Esse espaço aqui é personalizado. A cliente vem até aqui, ela pode escolher os aviamentos e montar o seu blazer. Além disso, um dos pilares que estou implantando na Unique agora é sustentabilidade. A forma que elas consigam... eu não posso contar porque isso é surpresa. Mas a forma que elas consigam reaproveitar uma peça muito diferente, muito estrela, que nós conseguimos, que, tá bom, vou contar. Uma linha de blazers super diferenciados para aluguel. Então, essa é uma forma de reutilização desses blazers que surgiram através das clientes querendo usar uma peça diferenciada em um evento, mas não querendo comprar. Isso foi uma das coisas que eu tenho visto já desde o ano passado na NRF, e eu disse, por que não trabalhar aqui na Unique? Eu gostaria de ter um blazer super bordado, cheio de brilhos, só que eu não quero ter só uma peça do meu guarda-roupa, eu quero poder ter vários. Então, é essa a ideia, que o cliente consiga fazer, então, essas trocas, né, e alugar essas peças. Obrigada, Cris. A gente conseguiu agora resgatar com o Ricardo da Toni e a gente ficou muito feliz com tudo que tu compartilhou aqui com a gente. Sem dúvida é um trabalho muito diferenciado, que inspira demais. A gente aprendeu bastante. E vamos que vamos, né? Agora, seguir bem focada, que nem tu tá em todos os teus negócios. Adorei aqui o pequeno spoiler que tu deu de sustentabilidade. Acho que tem tudo a ver pro teu negócio e pro momento que a gente está vivendo. Então, boa sorte, boas vendas e estamos juntos, né? Muito obrigada. Agora a gente vai chamar o Ricardo da Toni. Anteriormente a gente teve um pequeno problema com a conexão, agora a gente conseguiu conectar com ele novamente. Oi, Ricardo, tu tá nos escutando? Oi, tô escutando. Beleza. O teu som não tá vindo aqui para nós. Peraí. Tô escutando. Vocês estão me escutando agora? Não tá saindo o teu som ainda. Não sei se tu tava de fone antes. Não, agora eu tô no telefone aqui. Não sei se consegue escutar. Pode falar mais um pouquinho pra gente fazer um teste. Oi, testando. Consegue me escutar? Vamos, aí. Aê! Finalmente. A gente já tava ansioso aqui, mas não sei se tu chegou a acompanhar. Os guris aqui sabem tudo e poderiam ficar falando sem tu nem estar presente aqui, porque é case de sucesso a Ferragem Toni. Que bom. Então tá, posso falar um pouquinho agora então? Agora não saiu, de novo. Vamos lá, produção. Agora foi. Tá me escutando agora? Posso tocar a ficha? Tô, agora toca a ficha. A imagem tá bem boa, acho que não teremos problemas. Tá, beleza. Então, assim, jogo rápido. A Toni é uma empresa familiar, tá? Com 48 anos. E eu faço parte da segunda geração, já faz 17 anos que eu trabalho aqui na loja, tá? E passei boa parte da minha infância aqui no negócio da família, né? E é um negócio tradicional que a gente está procurando reinventar, né? Procurando digitalizar e transformar a loja numa plataforma de negócio, né? Então, assim, quando
começou a ficar bem forte esse negócio da pandemia. Eu não estava no Brasil, comecei a acompanhar através da internet e de pronto comecei a realizar algumas reuniões com a equipe aqui em Porto Alegre. A gente também criou um comitê de gestão de crise, né, para conseguir compartilhar todos os decretos e as notícias que o governo estava publicando e, enfim, conversando, discutindo ali a respeito de ações que a gente poderia implementar aqui na empresa para minimizar o impacto, né? Pelo fato das lojas de material de construção serem considerados um ramo de negócio essencial, né, então a gente conseguiu ficar aberto todo o período, não teve nenhum dia que a loja fechou, tá? É evidente que a gente teve uma redução de 50% no nosso faturamento nos primeiros dias, principalmente ali na última semana de março e nas 2 primeiras de abril, né? E graças a Deus, de lá para cá, semana a semana, o nosso percentual de faturamento tem melhorado. Eu acho que muito por conta do posicionamento que a gente tem com relação ao mercado e todas as ações que a gente implementou, né? Então, assim, a primeira coisa foi o realinhamento dos custos, tá? De acordo com a nova realidade, conforme foi comentado ali anteriormente, tá? E a gente priorizou o pagamento de salários dos funcionários, porque a gente sabe do nosso compromisso social e de quantas pessoas dependem do salário dos funcionários que a gente tem aqui na loja, né? E, em segundo lugar, o pagamento de fornecedor, porque se não paga o fornecedor, o cara não te fornece mercadoria. Então, são 2 coisas elementares, né? As demais despesas a gente procurou negociar. Então, um ou outro empréstimo de banco se postergou, imposto se esperou um pouquinho, agência de publicidade a gente parou de trabalhar e começou a desenhar as peças internamente, se buscou uma maior produtividade na logística, enfim, a gente fez uma readequação de cargos e funções aqui dentro da loja para conseguir enfrentar esse período, tá? Então, assim, e outra coisa fundamental é procurar manter a saúde mental, tá? E a equipe engajada, com uma comunicação franca e transparente, tá? E conforme os decretos eram divulgados, a gente ia atualizando a equipe, né? E enfim, procurando escutar. Muito da minha posição deles é complicado a pressão psicológica, sabe? Muito por conta da mídia e das pessoas não saberem a extensão, a gravidade do problema, sabe? Mas, enfim, a gente procurou lidar isso aí da melhor forma possível e a redução de quadro, algumas pessoas procuraram ficar em casa em cima, baseado em termos negociados e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que o que poderia contribuir, tá, são com as ações principais que a gente executou aqui na loja, tá? Eu participo também da diretoria da CDL, isso aí me ajudou muito a me manter firme e assim, com informação atualizada e disposto a continuar batalhando, sabe? A gente já está acostumado a enfrentar diversos desafios e essa pandemia foi mais um que a gente encarou, sabe? Então, faz parte, a gente já tem uma resiliência, sabe? Então, assim, o que eu poderia colaborar, né? As compras, a gente procurou fazer baseado no giro semanal, sabe? Então, aquele ritmo mensal, aquela verba de compra que a gente tinha anteriormente, a gente segurou ela, represou e procurou fazer uma reposição semanal para não comprometer o nosso caixa, tá? Grandes negociações a gente procurou segurar ou a gente solicitou prazos maiores aos fornecedores. Então, eu tinha a convicção que isso aí não ia durar tanto tempo, ou seja, a gente precisaria ter a mercadoria com preço bom, um estoque de produtos de alto giro, então a gente negociou com o fornecedor para pagar mais para frente, tá? A gente fez uma redução na jornada de trabalho, tá? E uma reorganização de cargos e funções, como eu já comentei anteriormente. Então, isso aí foi interessante, assim como baixou o movimento da loja, então não tinha necessidade de ter tantos funcionários aqui presentes ao mesmo tempo, né? Além disso, a gente procurou fazer uma revisão completa do nosso estoque, fazer um balanceamento dos estoques que a gente tinha nas lojas. A gente tem 3 lojas físicas aqui em Porto Alegre, mais televendas. Então, para aliviar a pressão do nosso compras, tá? A gente começou a fazer transferências de mercadorias e comprar só aquilo que era realmente necessário. E, em paralelo, a gente fez uma revisão do sortimento do mix de produtos, tá? Eliminando produtos que estavam sobrepostos, ou seja, eu tinha 3 produtos similares sem necessidade. Então, a gente deu uma boa enxugada nesse tipo de coisa, procurou
também trabalhar em cima de produtos que estavam parados, liquidando, para ter preço competitivo e procurar chamar o cliente, né? As lojas, a gente tem o conceito de, não é porque é ferragem que precisa ser uma loja feia, sabe? Então a gente preza muito por uma loja bonita, e a gente conseguiu nesse meio tempo de pandemia boas parcerias com fornecedores. A gente também conseguiu renovar o ponto de venda, né, das 3 lojas, né? E em termos de logística, tá? O delivery começou a bombar muito. A gente teve um aumento expressivo na venda online, um crescimento exponencial, eu diria. A Tony hoje, ela não é mais um negócio tradicional somente com loja física. Eu considero a Tony como uma plataforma de negócios, e a gente está procurando se conectar com todos os canais possíveis e que possam viabilizar a venda, sabe? Então, seja a loja física, o televendas, o site, as redes sociais, o WhatsApp ou até mesmo o Marketplace, são opções de canais de venda que a gente procurou fortalecer durante esse período, e que eu acredito tenha nos ajudado a enfrentar melhor esse período e não ter impactado tanto na nossa venda, sabe? Então, assim, a gente, nesse período que poucas pessoas vinham na loja, a gente focou bastante no televendas, né, no WhatsApp e no e-commerce, tá? E, enfim, foi dobrado o investimento em mídia online. A gente entendeu que tinha muita gente em casa consumindo conteúdo, tá? Então, investimento em palavras-chave e promoção de posts, a gente dobrou esse investimento. A gente parou com a distribuição e a impressão de encartes físicos, né, papel. A gente focou, bem dizer, 100% no online, tá? E também, já faz um bom tempo que a gente tem um blog, tá? E um canal no YouTube onde a gente procura compartilhar dicas de faça você mesmo, ou seja, já que as pessoas estavam em casa e a gente acreditava também que elas iriam começar a querer consertar algumas coisas nas suas casas, a gente procurou estimular isso aí através da divulgação de conteúdo, né? E para finalizar, a questão do delivery, né? Então, assim, é um problema. Até então, o nosso delivery era de um turno para outro, ou seja, o cliente comprava de manhã e entregava de tarde. Eu desafiei a nossa equipe a trabalhar com um delivery similar a restaurante, ou seja, se o cliente compra conosco, ele tem que receber o material em até 1 hora. Tem que receber em até 1 hora, sabe? E então a gente procurou formatar uma parceria com empresas de motoboys, né? Então, todos aqueles produtos que cabem dentro de um baú de uma moto, a gente procura entregar em até 1 hora para o cliente que compra conosco, né? E, além disso, uma coisa que era bem delicada aqui na loja, a gente tinha uma tabela de frete bem complicada, sabe? Seja por tipo de produto, por volume, por horário, por localização. Eu falei, cara, acabou isso aí, nós vamos ter que trabalhar com uma tabela de frete tipo e-commerce, sabe? Ou seja, 3 valores básicos, de 19, 29 e 59, que facilitam no dia a dia ali do balcão, facilitam o entendimento do cliente, ele sabe, dependendo do valor que ele vai pagar, de que forma que vai ser entregue. Então, isso aí agilizou bastante, e a gente assumiu um compromisso muito grande de entregar no horário e prezar pela qualidade dessa entrega, né? Então, é basicamente isso aí que eu poderia contribuir. Aqui na loja, de fato, a gente procurou seguir as normas do decreto, com álcool gel, distanciamento, higienização, restrição do número de pessoas simultâneas dentro da loja, né? E hoje a gente já está com um patamar de vendas em torno de 70%, 80% da nossa meta dia, sabe? E me parece que as coisas estão querendo voltar ao normal, sabe? Não posso me queixar. Eu acho que o período mais desafiador até então, considero que já tenha passado, e daqui para frente a questão de continuar melhorando a empresa, investindo em produtividade, qualidade no atendimento e um bom sortimento de produtos, né? Obrigada, Ricardo. Com certeza a tua trajetória vai inspirar muitos empreendedores que estão nos assistindo aqui de casa. Agora eu te convido para tu seguir o bate-papo com os nossos especialistas por mais 15 minutos. Para quem chegou agora, hoje as histórias são sobre varejo, histórias inspiradoras. Então fiquem com a gente até. Além um pouquinho, a gente vai extrapolar um pouquinho ali das 20h30, em função de algumas conexões. E nós temos tradução simultânea para a linguagem de sinais. Obrigada, boa noite. Tá tudo bem por aí, Ricardo?
Legal. Tudo. Ricardo, a gente vem acompanhando pela CDL toda essa trajetória aí, recente e tudo que o Ricardo tenta trazer de inovação para dentro da loja e principalmente nessa abordagem agora no momento de crise. Nesses 10 minutos que o Ricardo compartilhou, ele falou de gestão de pessoas, ele falou de gestão de processos, ele falou de logística, ele falou de comunicação, ou seja, tudo que de uma forma ou outra foi impactado nesse período, nesse momento para o varejo, ele conseguiu fazer um olhar amplo para tentar tomar decisões rápidas e ao mesmo tempo tentar diminuir eventuais prejuízos, enfim, que aconteceu com diversas lojas e diversas empresas nesse período. A pergunta que eu te faço, Ricardo, é que a Tony, ela tinha um formato, um modelo antes da pandemia, você fez uma preparação e ajustou o que foi possível para enfrentar esse período, e como você já pontuou, as coisas tendem a melhorar, estão indo num caminho já de melhora. Como é que a Tony vai se comportar daqui para frente, pensando num pós-pandemia? O que vai ficar integralizado para a operação da loja e o que pode voltar ainda a um modelo anterior, se é que é possível retomar um modelo anterior de operação ou de processo? Cara, o que vai ficar integralizado à nossa rotina é a questão dos cuidados de higiene, sabe? Eu acho que isso aí daqui para frente vai ser fundamental, né? As pessoas elas estão bem mais sensíveis e de fato isso aí a gente vai continuar. Agora, todas essas coisas que a gente vem implementando já, muito em cima daquilo que é visto nas feiras internacionais, NRF, ou Euroshop, ou até mesmo nas discussões que a gente faz nas reuniões de diretoria, cara, isso aí veio para ficar, sabe? Então, assim, a questão do Omnichannel, eu escuto o Omnichannel, eu acho que faz 8 anos, sabe? E faz 8 anos que a gente vem se preparando para esse momento, sabe? Desde 2009, a Tony já tem um site. Desde 2009, a gente vem procurando divulgar conteúdos no blog, redes sociais, YouTube e tudo mais. Agora, me parece que todo esse capital investido está fazendo sentido, sabe? E eu acho que daqui para frente tende a se fortalecer cada vez mais. Pelo fato da gente já ter essa pegada online e as pessoas estarem muito mais digitais, ou enfim, usando muito mais as plataformas digitais para se relacionar e para comprar, eu acredito que daqui para frente a ideia é se criar mais, é se ter mais consistência, sabe? E melhorar processos, sabe? Eu acho que o nosso negócio, o negócio em si, ele é vivo, sabe? A gente tem que estar constantemente se reciclando e buscando novas informações para se manter relevante para o cliente, né? Mas, assim, o que a gente não abre mão é do nosso DNA de bom atendimento, loja bonita, entrega confiável, preço justo. Essa aí é a base do nosso negócio, que já vem há 48 anos. Foi uma coisa que eu aprendi com meus pais e que vai permanecer, tá? A questão da higiene se reforça por conta desse negócio da pandemia, e a questão do omnichannel e da gente saber lidar com esses múltiplos canais, considero que já faz parte da nossa realidade. A nossa equipe hoje, ela está preparada para isso e tem estudado cada vez mais tecnologias para que a gente possa prestar um bom atendimento para o nosso cliente, sabe? Então, aquele formato tradicional, ele foi atualizado, né? Ricardo, é interessante a tua fala, né, a história da Tony, e enquanto tu caiu ali, a gente conversou bastante sobre os aspectos positivos aí, dos ensinamentos que a Tony tem para nos inspirar, né? E tu abordou alguns pontos que eles são super interessantes, né? Porque o setor, o segmento de ferragem, normalmente ele é visto como muito tradicional, né? E tu colocou vários exemplos de desafiar isso com modernidade e inspiração de outros segmentos. Tu citou o segmento de gastronomia para teleentrega, a experiência da loja, o ambiente, não precisa ferragem, precisa ser um ambiente, não chegou a falar, mas às vezes remete mais tradicional, sujo, né? Por aí vai, algo mais hard, e vocês vão quebrando algumas visões, alguns preconceitos que muitas vezes o segmento carrega. Essa inspiração que tu traz para ir quebrando e buscando os diferenciais aí que tu falou do DNA da Tony, né? Vocês, além dos eventos, das diretorias, da colaboração que tu falou, da diretoria da CDL, né? Da participação de eventos Sebrae, missão internacional, aonde que tu busca essa inspiração para estar constantemente, sempre colocando, parece que sempre quando a gente conversa contigo tem uma novidade, tem algo novo, tem algo acontecendo, então de dar essa sensação de um segmento tradicional ficar tão vivo como vocês conseguem materializar aí na Tony. Então,
Qual é o segredo, qual é a dica aí que tu dá para a gente poder se espelhar ainda mais no teu exemplo aí, Ricardo? Cara, andar de bike, né? Eu diria que andar de bike, estar em contato com a natureza ajuda bastante, além de participar de um grupo de pessoas inteligentes, tá? Mas eu acredito muito na teoria das 8 inteligências. Eu acho que é importante a gente consumir conteúdo, música, língua estrangeira e, enfim, a gente poder ter acesso a um número grande de experiências, sabe? Eu acho que em algum momento o somatório dessas experiências se converte em criatividade e novas ideias, sabe? Eu sou um fã do varejo, sabe? Gosto muito do varejo e eu trabalho com uma matriz chamada What Works, sabe? Então, o que funciona na Panvel que eu posso implementar na Tony? O que funciona no Zafari? O que funciona em outros ramos do varejo, em outros negócios e que eu possa incorporar aqui na loja, sabe? E eu não sei se pelo fato da minha família ser de uma origem humilde, a gente tem o instinto de sobrevivência muito forte, sabe? Então, eu estou constantemente pensando novas ações que possam manter a empresa relevante para esse novo consumidor. Eu acho que o maior erro é a gente ficar parado, acomodado, esperando que o cliente venha até a loja, sabe? Então, o fato do varejista, do empresário estar constantemente pesquisando novidades, conversando com outras pessoas e tendo acesso a novas experiências contribui bastante para a criatividade e para novas ideias que vão oxigenar o negócio, né? A gente vem falando há bastante tempo em relação à inovação no varejo, né? Em processos, em produto, enfim, todos os aspectos do varejo. A inovação ela já vem sendo uma expressão e uma ação necessária para o varejo ocupar seu espaço e ao mesmo tempo conseguir se destacar. Quando a gente fala em inovação no primeiro momento, alguns varejistas se assustam, porque pensam em tecnologia, pensam em grandes investimentos e tal. E o que tu trouxeste em relação ao case da própria Tony é que a inovação ela foi justamente olhar para dentro. Você parou, olhou para dentro da loja, olhou tudo que podia ser alterado, o que podia ser transformado para conseguir gerar resultado. É claro, quando você tem uma operação mais estruturada, é mais fácil de conseguir fazer essa reflexão, é mais fácil de conseguir questionar alguma das etapas ou os processos dentro da loja. Mas agora o Ricardo, como empresário, como um entusiasta da inovação e do varejo, dando uma dica prática para empreendedores, para varejistas de todos os segmentos do varejo, de todos os portes de empresa, principalmente aquelas pequenas empresas, que talvez não tenham acesso a um recurso ou uma grande estrutura. Como se começa a inovação no varejo para tentar potencializar vendas, para tentar manter a operação funcionando e, ao mesmo tempo, conseguir trazer novidades que chamem a atenção dos consumidores e, ao mesmo tempo, que a loja consiga ter mais receita para poder seguir crescendo? Cara, eu acho assim, uma coisa fundamental é a gente olhar para todos os gargalos existentes na empresa, sabe? Eu duvido que tenha uma empresa perfeita, né? Numa situação normal, a gente se acostuma a receber algumas informações de coisas que não estão funcionando tão bem e pelo fato de, no passado, não estar se passando por uma crise, são coisas que acabam sendo deixadas de lado, né? O lado bom da crise é que ela traz um sentido de urgência, sabe? Então, a gente precisa ter muita agilidade nas tomadas de decisão. Então, por exemplo, se eu consigo entregar mais rápido com o apoio de uma empresa de motoboy, se eu consigo oferecer um frete por um valor mais justo, são coisas elementares, fazem parte já da nossa realidade, o que eu preciso fazer é melhorar. Então, se eu tenho um sortimento de produtos que tem itens sobrepostos, então, 3 marcas do mesmo produto, eu consigo eliminar um desses produtos, ficar com 2 marcas, primeiro preço prêmio, consigo promover, consigo obter melhores negociações com o fornecedor. Eu acho que vai muito da vontade de se reinventar e de buscar, enfim, se manter relevante, sabe? Eu acho que, nesse momento, as pessoas elas estão muito abertas a se ajudar. E os nossos fornecedores, eles foram muito solidários, sabe? Então, todas as negociações comerciais que a gente propôs para eles foram super bem recebidas. Sugestões de melhorias no PDV, a gente não precisa fazer uma mudança radical, a gente pode adesivar uma parede, a gente pode montar uma ponta de gôndola,
a gente pode criar uma campanha de vendas com os nossos vendedores. São coisas elementares do nosso dia a dia que a gente pode estar constantemente melhorando, sabe? Então, é um pouco daquilo que a gente pode melhorar internamente para performar melhor e um pouco daquilo que a gente vê lá fora como coisas que a gente entende como de sucesso, que poderiam funcionar para a gente, que a gente adapta e toca a ficha, sabe? E assim, eu tenho um viés muito grande de produtividade, sabe? Eu não gosto de ver gente parada, enrolando ou, enfim, se escondendo, sabe? Eu acho que se o funcionário está aqui, ele tem que estar apto a trabalhar, de coração aberto. A gente procura ter um clima bom de camaradagem, a gente procura pagar um salário acima da média do mercado, sabe? Então, eu vejo que é muito isso, é sempre procurar olhar para dentro da empresa, identificando gargalos que podem ser melhorados e, em paralelo, olhar para fora para ver boas práticas do mercado que a gente consiga adaptar e trazer para dentro da empresa, sabe? Eu acho assim, não tem muita purpurina, não tem muita magia, é trabalho, sabe? É fazer uma listinha de ações, é reunir a equipe, é delegar tarefas, sabe? É vontade de fazer a coisa acontecer e não ser uma pessoa acomodada. Eu acho que basicamente é isso, né? E realmente, andar de bike, estar em contato com a natureza me ajuda bastante, sabe? Eu acho que equilibra, sabe? O fato de liberar bastante adrenalina, endorfina, eu tenho momentos de paz que eu consigo pensar, sabe? E é onde toda essa mistura de ideias se organiza e depois a gente consegue implementar aos poucos aqui na empresa, né? Mas eu acho que vai muito dessa vontade de querer se manter relevante, né? E melhorar o seu negócio, né? Ricardo, tem um ponto que tu abordou, e a gente sabe a complexidade que é dentro de um segmento que tem uma diversidade tão grande de produtos e profundidade em cada uma das categorias, né? A gestão de produtos ela é extremamente complexa, né, no teu negócio. Como que vocês fazem essa gestão, principalmente quando tu tem também aí somado 3 lojas, que tu mesmo falou às vezes de desempenho diferente em cada uma das lojas, e agora no período de crise teve que fazer a substituição de uma loja para outra desses produtos, muitos fornecedores, muitos produtos, diferentes canais e muitas lojas. Como é que tu gerencia toda essa complexidade que tem para ter um bom relacionamento com os fornecedores, um preço adequado na prateleira e estar constantemente colocando novos produtos, né? Sim. Sistema, né? Então, o nosso mix hoje são 10 mil produtos, né? E, como tu comentou, a necessidade ela muda de acordo com a região que está a loja, então a gente tem que ter um bom sistema e esse sistema ele tem que ser alimentado com informações corretas, sabe? Então, a leitura desse dia a dia nos gera informações e, baseado nisso, a gente consegue tomar decisões, né? Então, na medida que eu sei que determinado produto está parado numa filial, o sistema identifica essa falha e eu consigo fazer um balanceamento para outras lojas. Isso aí alivia muito a pressão sobre o nosso compras, né? Outra coisa, a gente procura sempre olhar o giro da mercadoria. Então, tem o CMM, que a gente chama de consumo médio mensal, né? E durante a crise a gente tornou ele o CMS, que é o consumo médio semanal, sabe? Então, assim, para um grande número de itens, e eu não considero a empresa grande, 3 lojas é relativamente pequeno, sabe? Mas, assim, tem que ter um sistema de ERP, de informática, que possa te abastecer com essas informações e que tu consiga tomar boas decisões, né? Não só o sistema, tem muito, assim, do nosso sentimento, sabe? Então, eu procuro visitar todas as lojas semanalmente, eu converso muito com os gerentes, com os funcionários e também com os clientes. A gente faz reuniões com arquitetos para entender de que forma eles estão percebendo a empresa, se o nosso preço está caro, se o nosso produto está adequado, se ele tem alguma sugestão de produto que a gente possa incorporar, se tem alguma sugestão de serviço que a gente possa desenvolver, sabe? Então, sistema, são reuniões, é questão assim, de estabelecer um método de gerenciamento, né? Então, Ricardo, muito obrigada por ter ficado aqui conosco. Super agregou, sem dúvida inspirou todo mundo que está em casa. E que tu siga cada vez mais próspero no teu negócio, crescendo, amadurecendo, crescendo na crise, nos ensinando. Tu e toda a tua equipe estão dando um show. Muito obrigada. Valeu, obrigado.
E agora, pessoal, para encerrar a noite, eu vou chamar a Verônica Sela, as gurias da Cria Amigos, e a Natiele Krasman. Muito obrigada, gurias, por agora terem voltado, as duas devidamente protegidas, com seus mascotes. Nós três. Ai, que amor! Então, a gente está chamando aqui as gurias, elas já introduziram o negócio delas, né, que foi mais ou menos uma média de 10 minutos para cada um dos empreendedores. E agora vocês vão direto para o bate-papo aqui com os nossos convidados da noite. Lembrando que o tema de hoje é varejo. Muito obrigada. Que bom, obrigada. Estamos aqui na torcida que essa conexão nos auxilia agora, né? Tá perfeito agora, não teremos mais problemas. Eu vou tomar a liberdade de começar e fazendo uma pergunta bem clara e objetiva, né? Fiz uma bem parecida para o Ricardo da Tony agora há pouco, e é a seguinte: a Cria Amigos, ela é nova, ela surgiu há pouco tempo, já tem uma trajetória incrível nesse pouco tempo que ela conseguiu conquistar, o trabalho de vocês, a essência e o propósito de vocês. Mas essa pandemia, ela gerou muita transformação, ela gerou a necessidade de mudança, de adaptação, que a gente fala muito para o varejo como um todo, de se adaptar ao momento. Como é que a Cria Amigos vai sair dessa pandemia? O que a Cria Amigos vai trazer de novo para a sua essência e, ao mesmo tempo, como é que ela vai pensar em monetizar de uma forma para crescer ainda mais o negócio Cria Amigos, independente de qual loja, né? Mas como é que vai ser o grande aprendizado da pandemia para Cria Amigos? Vamos lá, então. Acho que sim, acho que desafio e engajamento, e acho que muito foi falado, independente do ramo, né? Porque a gente vê que foram 3 cases aí completamente distintos e todos talvez com o mesmo desafio: como sair de toda essa situação e como vai ser o nosso novo normal, né? Falando em nome da marca Cria Amigos, a gente vê assim que também tivemos muitos pontos positivos com a pandemia. A proximidade com os nossos franqueados foi um ponto que, assim, realmente, os treinamentos à distância, a gente conseguiu, estamos falando aí em juntar os colaboradores de todas as oficinas em eventos online de treinamento, onde a gente teve participação, temos 120 colaboradores na rede toda, e conseguimos fazer treinamentos online. Esse é um que com certeza veio para ficar. Acho que a gente conseguiu se conectar mais nesse momento como rede. Assim, esse foi um grande aprendizado e com certeza vamos levar aí para frente, né, Vera? Eu acho que... Com certeza. E também essa parte de tecnologia, né? Então, que a nossa, conseguindo humanizar ainda mais o nosso negócio usando a tecnologia. Então, a gente vem aí com algumas soluções que é o Amigo Delivery, que são todas oficinas com esse canal do WhatsApp, né, para realizar as vendas. E uma coisa que a gente vai reforçando muito para todos é que essa inovação veio para ficar. Então, independente de quando a loja reabrir ou não, usa Amigo Delivery, né? Então, essa entrega, essa interação, a utilização desse CRM que a gente tem hoje de 100% dos nossos clientes, ela vai permanecer aí pós-pandemia, né? Realmente fortalecendo e buscando aí um incremento até mesmo de venda, né? Para um público que vai comprar no online e vai ser muito bem atendido de forma toda cheia de amor, super humanizado, né? Para levar essa experiência também para a casa deles. Acho que até complementando, um ponto positivo que acho que sim, grande parte, assim, a gente vai conseguir monetizar pós-pandemia, é que a gente tem um mascote, que ele se chama Pedro Pudim, e antes da pandemia ele era muito físico, né? Você tinha que vir na loja Conceito em Gramado para conhecer o mascote. Aí, com a pandemia, a gente digitalizou, vamos dizer assim, o Pedro Pudim. Ele foi para todas as redes sociais da marca. Hoje ele faz atendimentos online também. E ele faz entrega pessoalmente na casa dos clientes. Então, se você quiser que a sua pelúcia seja entregue pelo mascote Pedro Pudim, tem um custo X, né? Bem interessante. Esse foi um novo produto, um novo serviço aí que a gente lançou na pandemia. E também ainda para 2020, a gente está pensando em alguns outros serviços, né? Aplicativos, vitrine virtual, um clube de assinatura. Então, vem muita coisa nova aí que foi acelerada com esse processo. Sabe que um ponto que vocês viveram na história de vocês que é super interessante, né? Vocês passaram por 3 etapas, né? Talvez a etapa da ideação de um novo negócio, do planejamento, da estruturação, de pensar no mercado, construir e fazer esse negócio dar certo. E deu.
Depois a segunda etapa, né, de manualizar, preparar procedimentos para se tornar um franqueador. E por fim, conseguir de fato colocar essa franquia na rua, captar franqueados adequados, de acordo com o conceito da marca, né? E são 3 características e complexidades muito diferentes, né? E você conseguindo se reinventar e ter sucesso em cada uma dessas etapas. Então eu queria entender um pouquinho de vocês, como que foram esses ciclos num espaço de tempo tão curto, né? Porque às vezes vocês conseguiram uma jornada muito rápida, porque acharam um nicho aí interessantíssimo e com muita competência, né? Mas quais foram essas virtudes que vocês tiveram que ter em cada uma dessas etapas para conseguir um crescimento tão rápido como vocês tiveram? Ai, Fábio, você sabe que ouvindo falar assim de ciclos e de etapas, às vezes a gente faz essa retrospectiva também aqui, acho que da primeira etapa as loucas que queriam vender ursinho de pelúcia na era digital, para 20 lojas querendo, vendendo, né, nem querendo mais, né, espalhando amor em forma de pelúcia aí. Tem uma trajetória de muito suor, sim, de muito esforço. Acho que a gente não faz nada sozinha, não fez nada sozinha até agora. A gente sempre vai buscar profissionais capacitados que possam nos auxiliar, eu acho que naquele momento, assim, porque acho que toda empresa, todo empreendedor, ele passa por vários momentos, né? São várias noites sem dormir aí, eu brinco que o travesseiro talvez às vezes é um excelente conselho, mas tu saber que tu pode buscar ajuda, pessoas competentes para unir forças, é muito interessante. Sabe que quando a gente contratou a empresa para formalizar nossos manuais para virarmos franqueadora, foi um grande desafio, foi muito estudo, porque nem tanto eu quanto a Verônica, a gente não tinha essa vivência nesse mundo. E esse ano a gente participou da IFA, que é a maior feira de franchise do mundo. Deu tempo ainda, em janeiro a gente foi para Orlando, e a gente se viu assim com grandes franqueadores. Então, acredito num grande diferencial, talvez, da nossa personalidade, sempre buscar e ir atrás de quem pode nos ajudar e de quem faz a diferença. Acho que o Sebrae também vem como um grande parceiro na nossa jornada aí até hoje e para frente. Realmente nos basear de pessoas muito boas e de pessoas que também já passaram por isso, né? Aproveitar o benchmarking, como a Nath disse, a gente vai indo, quando vê tá com as pessoas certas, aprendendo sempre com muita humildade, né? E uma coisa que eu acho que eu aprendi desde com o meu pai, assim, aquela coisa, quando faz bem feito, independente do que for. Isso eu acredito que também nos auxiliou muito, né, Nath? Porque acabou evitando muito retrabalho. Então, cada ciclo foi feito com muito carinho, sim, com muita atenção. Foi um crescimento rápido, Fábio, mas não foi um crescimento à moda louco, sabe? Sem controle. Não, o planejamento era esse. Esse ano era para nós estar aí fechando o ano com 35 oficinas. Vamos dar uma desacelerada. Mas é um planejamento, é cada ciclo sendo bem feito e planejando isso, assim. Tipo, planeja, consegue e vai executando. E uma coisa que eu aprendi na minha vida de Sebrae, né? Fui colega do Fábio aí durante 6 anos, né, Fábio? Foi de colocar essas metas, porque sonhar grande e sonhar pequeno é a mesma coisa, né? Então, essa é uma das nossas características também, a gente tem esse olhar de ser realmente grande, né? Então, isso vai também auxiliando esses ciclos a começar e se encerrar de forma muito, muito saudável, né? Cada empreendedor, cada empresário reage de maneira diferente a determinadas situações. Vocês tinham um planejamento, esse planejamento ele teve que ser revisado em função de tudo que aconteceu. Você falou agora o número de lojas, né? Uma expectativa de passar das 30 lojas. Opa, segura um pouquinho, vamos ver o que a gente pode fazer, o que pode esperar um pouco. Mas tem um sentimento que a gente viu muito no varejo, que é o medo. O medo de não conseguir ter a previsibilidade de quando as coisas vão retomar, o medo de não saber se vai conseguir retomar ou reabrir a sua operação. E vocês têm algo muito, muito bonito, que é o produto, que é o sentimento, que é a energia. Os olhos de vocês brilham quando falam da loja e da história. Vocês tiveram medo em algum momento durante a pandemia em questionar a continuidade do negócio? Hoje só umas 3, 4 vezes. Mas acho que a gente fala que o medo, sim, o medo faz parte. Agora, como tu lida com ele que faz a diferença, né? Porque a gente até brinca aqui que a gente é tão conectada, as duas sócias, que quando a gente... sem o frio na barriga não faz sentido. Então, a gente fala, e aí, o frio na barriga tá grande, tá forte? Acho que o medo faz parte da vida, né?
E no nosso negócio, principalmente, que é uma coisa que a gente tem poucas bases nacional para se comparar, estudar, a gente estuda muito outros mercados. Acho que o medo, ele inicialmente foi muito maior, e hoje a gente já vai mais com segurança, assim, dando os passos. É correr o risco de forma calculada, mas o risco tem que correr, né? Empreendedor nenhum tem garantia nenhuma, né? E também quando a gente fala em franquear, quando a gente fala em dividir sonho com outras pessoas, a nossa responsabilidade de ir com medo, mas ir com segurança é muito maior também, né? Porque querendo ou não, aí hoje nós temos 18 corações batendo que estão colocando seus dinheiros nesse projeto, então aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Tá com medo? Vai com ele mesmo, calculando o risco e dando seus passos bem seguros, né? Um ponto que eu queria trocar com vocês é justamente a relação de vocês com os franqueados, né? Como a gente estava conversando antes sobre isso, né? Sobre as etapas, e aí é uma nova fase, né? E vocês têm que conter a ansiedade de vocês, conter a ansiedade dos franqueados, né? Ter essa tranquilidade, mas com muita gestão. Sendo que cada franqueado é uma cabeça diferente, apesar de estar no mesmo ecossistema aí criado, né? Do coração do Cria Amigos. Mas como que vocês lidam com esse relacionamento nesse período, né? Porque é algo que vocês também não sabem, o futuro, e ao mesmo tempo tem que passar essa tranquilidade, né? Onde é que está a relação aí com os diversos fatores nesse momento? Eu colocaria esse ponto como um ponto principal de uma franqueadora. Realmente os papéis. A gente fala muito aqui na franqueadora que o meu papel é até aqui, e a partir daqui começa o teu. É desenhar e deixar muito claro isso, que estamos todos do mesmo lado. Ninguém é concorrente ou adversário, né? No sentido porque acho que, principalmente assim, com toda essa turbulência que todas as pessoas ficaram mais sensíveis nessa parte, a pandemia trouxe muitas inseguranças, e quando tu participa de uma rede de franquias, a gente sentiu que, assim, o franqueado esperava que a franqueadora tivesse a solução, na verdade, para os problemas da pandemia. Então, essa troca, ela teve que ser muito mais, esse sentimento de confiança, e esse estamos juntos, estamos do mesmo lado, teve que se fortalecer nesse momento. E te digo que é um relacionamento, assim, bastante delicado, vamos dizer assim, porque eles são tão importantes quanto nós na marca, né? A gente diz que é uma empresa de capital aberto e os investidores são os franqueados, né? Então, a gente precisa, sim, tomar as decisões pensando no coletivo, mas saber muito bem os papéis nesse ecossistema franquia. E uma coisa também que é muito da gestão minha e da Nath é a transparência, é a coerência. Então, assim, não precisar se mostrar, não, a gente sabe tudo. Não, olha, vamos construir com vocês. E eu acho que a primeira coisa que a gente fez quando aconteceu tudo isso, as lojas fecharam, foi dizer, bom, vamos começar a nos reunir todos os dias para um jornal, para a gente se encontrar e acolher esses sentimentos, né? Porque às vezes a pessoa quer falar, então a gente vai acolher. Então a gente tinha encontros diários com nossos franqueados para acolher a transparência, dizendo, olha, vamos para esse lado, vamos para aquele, vamos testar, vocês vão nos auxiliar a testar. Tem muitas ideias que vieram deles, que a gente colocou em jogo, testou, funcionou, replica em toda a rede, né? Então, acho que foi muito acolher e realmente ser transparente nesse momento, né? E dizer que, sim, estamos falando de tudo para que todos passem vivos dessa, que todas as empresas continuem respirando, né? Acho que essa é a nossa base com os franqueados. O Ricardo da Tony, antes ele comentou que a Tony não é mais uma ferragem. A Tony é uma plataforma de vendas, plataforma de negócios, independente de qual meio, qual formato, se é físico, se é digital. Eu gosto muito do termo ecossistema. E vocês criaram um ecossistema unindo o consumidor, a paixão de vocês, os franqueados em prol do carinho, né, do que vocês vendem em forma de pelúcia. Né? Onde é que vai parar isso? Qual é o tamanho desse ecossistema daqui para frente em relação não só à estratégia, mas ao que vocês pensam em ampliar esse ecossistema? Essa é uma pergunta. Mas tem uma segunda também, não menos importante. Vocês tiveram muito apoio do próprio Sebrae, que foi mencionado. Quantas e quais os perfis das empresas de consultoria ou de apoio que vocês tiveram para construir essa trajetória, ou melhor,
para construir esse ecossistema que hoje está estruturado? Vamos lá, então, vamos por partes aí. A primeira que me veio à mente, assim, foi que quando a gente decretou home office aqui no escritório, nós estávamos com 12 colaboradores e foi aquela turbulência toda, né? E aí? E agora? E realmente, assim, quando a gente fez nosso planejamento estratégico, só para eu compartilhar um pouquinho da história da franqueadora com vocês, dia 15 de março ficou pronto o nosso novo escritório, onde a gente estava planejando uma equipe de 25 colaboradores, tá? Tem lugar até para 25 pessoas trabalhar aqui. E dia 18 de março, a nossa 19ª loja foi fechada, a última loja foi fechada. E a gente disse uma frase na hora, assim, para a equipe, que foi, pessoal, quando a gente está numa viagem e tem uma lombada eletrônica, a gente desacelera, não desacelera? Então é isso que a gente vai fazer. O destino está lá, a gente vai chegar até ele, só que nesse momento a gente vai ter que desacelerar. Então, eu acho que com essa frase eu te digo assim, a gente tem mapeado 80 lojas até 2021, a gente desacelerou e colocou as 80 até 2022, mas a gente vê um cenário, um nicho de mercado tratando de experiência muito grande para a marca Criamigos, porque a gente fala que aquilo que gera memória, aquilo que faz sentir, gera memória a longo prazo. Então, com essa frase, assim, a gente vê que a gente faz as pessoas terem uma memória afetiva com esse produto. E se faz sentir, faz sentido, né, gurias? Se faz sentir, faz sentido. É verdade. E, desculpa, a segunda pergunta, Rafa, só para... Porque a gente já está com o tempo estourado, mas em relação a serviços especializados, né? A gente gosta, né, de contar a história. Eu até sugiro, acho que deixem as redes sociais de vocês, que eu acho que dá para vocês seguirem compartilhando. Tenho certeza que quem está nos vendo aqui de casa, né, das suas casas, vai querer seguir esse papo com vocês. Qual é as redes sociais para ficar essa pergunta especialmente para essa galera? A nossa rede social tudo é @criamigos, né? Hoje a gente está em todas as redes, então tá no YouTube, tá no TikTok, nos sigam no TikTok, que é a rede social mais nova, mas a gente está arrasando lá, tá muito divertido. Estamos no Instagram, Facebook e através do Amigos Delivery. E também, quem é os gaúchos, né? Temos a nossa loja em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi e também aqui em Gramado, se quiserem vir nos visitar. E no Brasil afora, a gente está em 14 estados também para poder conhecer a Criamigos. Demais, gurias, super representam aí essa mulherada que está assistindo, tá? Essa girl power, assim, tá super potente. Muito obrigada por todas as contribuições, tanto para a Verônica quanto para a Nachelle. Então, agora, infelizmente, a gente chega ao fim do nosso terceiro encontro, Circuito Online Histórias que Inspiram, e gostaria de agradecer aos empresários que se conectaram para dividir suas histórias com os empreendedores que estão em casa, muitas vezes em uma situação semelhante à deles. Agradecemos também aos especialistas Fábio Krieger, do Sebrae RS, e Rafael Guerra, da CDL, Porto Alegre, também pelas dicas valiosas que eles trouxeram hoje. Amanhã nós teremos um grande encerramento do encontro Histórias que Inspiram, com a edição Agronegócio. No mesmo horário, trazemos novas histórias, mais business, mais inspiração, 19 horas até às 20h30. Lembrando que tem toda a tradução simultânea através da linguagem de sinais. E a inscrição para vocês acessarem vai ser feita através do sebrae-rs.com.br/histórias que inspiram. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui essa noite. Uma boa noite. Tchau, tchau.